Mudando de assunto, a gente sabe, né, o quanto as mulheres se tornam vulneráveis, alvos da violência por exercerem algumas profissões. Em determinados horários, fica realmente uma situação muito perigosa circular pela cidade. Bem, para a mulher ser motorista de aplicativo é uma profissão muito arriscada, não só para a mulher, mas para os homens também, mas as mulheres infelizmente acabam se tornando mais alvos desses criminosos, muitas vezes de pessoas que não respeitam a posição da mulher como trabalhadora, como funcionária. E uma mulher, inclusive, foi vítima de agressões verbais de um cliente. Ela estava lá no seu exercício do seu trabalho como motorista de aplicativo, quando foi agredida verbalmente, ameaçada por um cliente. O Anderson Lima tem mais detalhes sobre esse caso. Anderson, como é que isso aconteceu? Em que bairro? Foi aqui em Fortaleza? Foi sim, Alexandre. Imagina aí a situação, né? Essa motorista de aplicativo que já trabalha nessa área há mais de um ano, ou seja, já conhece aí a realidade das ruas da capital, os horários mais perigosos, conhece ali um pouco do comportamento dos passageiros, dos clientes, mas aí ela acabou sendo vítima aí desse homem bastante agressivo nesta noite aqui na capital. Ela foi chamada, recebeu um chamado aí desse cliente, desse passageiro, para a rua Isaac Boris, lá no bairro Montese, e esse passageiro iria para o bairro Aerolândia, aqui na capital. Bom, só que quando ele entrou no carro, eles começaram a conversar, ela muito tranquila, só que ele já foi logo partindo para agressões verbais, dizendo que em carros de aplicativo só dava ladrão, criticando o trabalho dela. Ela, acompanhando todo esse discurso dessa pessoa, desse homem, ela acabou ficando em silêncio. Mas no percurso até o bairro Aerolândia, esse passageiro, decidiu mudar o destino final. Disse agora que queria ir para o bairro Serrinha, aqui na capital. Eles foram seguindo até lá, mas ela afirmou que o valor da corrida iria aumentar um pouco, porque, enfim, o destino era um pouco mais distante. Foi aí, neste momento, que ele perdeu mesmo a cabeça, partiu para a agressão física, mas não agrediu a passageira. Deu socos no banco de trás, na parte de trás do banco em que ela estava sentada no veículo. Passou a xingá-la, passou a dizer muitas palavras de baixo calão. A motorista, ela decidiu suspender a corrida, parou o carro. A corrida demorou aí no máximo 5 minutos, pouco mais de 5 minutos. Mas ela decidiu suspender a corrida, pediu para ele se retirar do veículo. E assim que ele desceu do veículo, ele continuou tecendo aí agressões verbais contra essa motorista. Ela, bastante assustada, procurou a polícia, foi até o 34º Distrito Policial no centro de Fortaleza. Ela registrou um boletim de ocorrência. A gente não sabe ainda se a polícia já conseguiu identificar esse passageiro, certamente deve investigar com as informações, inclusive, colocadas, relatadas no próprio aplicativo. A motorista, muito assustada, relatou, inclusive, alguns outros detalhes dessa situação que ela viveu, uma situação muito complicada, muito delicada, além do risco de já trabalhar à noite numa cidade, infelizmente, violenta, como é Fortaleza. Ela, ainda sendo mulher, sofreu uma situação como essa, uma agressão como essa de um passageiro que, no mínimo, deveria ter educação com ela, que está exercendo essa profissão há mais de um ano, né, de motorista de aplicativo. Vamos acompanhar aí um trechinho do que ela falou pra gente. A princípio, ele já foi agressivo comigo, perguntando por que eu havia demorado muito, sendo que eu havia demorado apenas 3 minutos. Ele disse que eu tinha demorado uns 15 minutos. Eu já percebi que era um passageiro que daria um pouco de trabalho, então, mesmo assim, eu continuei a corrida. Iniciei a corrida, porque eu iniciei a corrida, ele viu o endereço no meu celular. Já começou a me acusar, dizendo que eu estava levando ele para o cheiro do queijo. Pedi para ele alterar o destino da corrida. Quando alterou o destino, a corrida, o valor aumentou. E aí foi quando ele alegou que eu estava roubando ele. E disse que... Aí ele começou a dar murros no banco de trás do meu carro. Quando ia passando uma viatura, a senhora chamou pela polícia? E a polícia não viu, né? Eu gritei pro socorro. Aí ele saiu correndo? Saiu correndo. Na verdade, ele saiu correndo porque ele viu pessoas na rua e ele já foi usando o oposto, né? Já foi dizendo que eu estava agredindo ele no carro. Por ele ser de idade avançada, as pessoas já ficaram, tipo, com pena. Só que eu segui e gritei, eles viram que eu estava alterada, que eu estava nervosa, chorando muito, e disse que era o contrário. Ele estava agredindo, deu murros no banco de trás, né, no banco, né, no caso, no meu assento, me xingou de palavreado, né, falando vários nomes horríveis para mim, me deixou muito nervosa e não pagou a corrida, fugiu. Que absurdo, hein? Gente, não tem um mínimo de
inteligência emocional para conseguir viver em sociedade. A gente segue falando de segurança pública.